Essa aula de asfixia forense, na semana passada, enviei uma gravação. Então, ali eu explico todas as modalidades, tá? Todas as modalidades das mortes por asfixia, tá? Então, enforcamento, afogamento, esganadura, estrangulamento, confinamento e soterramento. E ali no meu material, no polígrafo, tem as causas, o que acontece no corpo, né, externamente e internamente, e as fotos também. Então, lembrando que toda morte por asfixia, a necrópsia, né, é feita mento-pubiana, uma incisão aqui um pouquinho abaixo do queixo, uma linha mediana reta, desviando do umbigo, né, até uns 5 dedos abaixo do umbigo. Sempre morte por asfixia, tá? E aí, lembrando um pouquinho que o enforcamento, perdão, o afogamento, o cadáver começa a sair o cogumelo de espuma, tá? Então, cogumelo de espuma, o aspecto cianótico, né, no rosto, nas unhas. Toda morte por asfixia aparece o aspecto cianótico. E também o enforcamento, né, fica marcado o sulco cervical, tá? Então, o sulco cervical da corda. Tá? Então, se vocês, quem não conseguiu ainda assistir aquela aula passada, assiste, que é uma aula bem legal de entender. Eu explico tudo detalhadamente, tá? O que aparece do roxo, da vasodilatação dos órgãos, como pulmão, dos vasos, vasodilatação dos vasos, né? Do pulmão, do fígado, né? Então é bem interessante essa aula, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela. Deixa eu ver aqui. Ontem eu compartilhei também no grupo. Eu dei aula para uma turma que é fora do Rio Grande do Sul online, e eu compartilhei um material ali de 45 minutos sobre entomologia forense, que é exatamente aquilo que eu expliquei em aula, que quando alguém comete um assassinato, principalmente um marido, ex-marido, e ele viaja com aquele carro longe até a vítima, a mulher ou ex-mulher, e aí é encontrado insetos dentro do carro ou no radiador do carro, e os insetos, eles acabam auxiliando, né, digamos, no laudo, né, digamos, no laudo do perito, porque os insetos provavelmente são de outras regiões, ele viajou, e aí esses insetos é observado, identificado por um perito, um biólogo, né, um entomologista, e ele reconhece a região, né, por onde o assassino andou, né, até matar a vítima, por causa dessa questão. Então, naquele vídeo que eu enviei ontem, né, é bem interessante também, tá? Então, vamos para a nossa aula 6, tá? Que é Antropologia Forense e Causa Jurídica de Morte. Então, causa jurídica de morte, eu explico sobre os homicídios, tá? Homicídio culposo, doloso, homicídio simples, privilegiado. E aí tem também lesão corporal, abortamento, infanticídio, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar com antropologia forense. Antropologia forense é o estudo com relação à ossada humana, tá? Então, por isso que eu gosto de dar aula na Unicinos, aula prática, quando vocês estão juntos lá, porque eu trabalho com a ossada, né? Então, não foi a aula passada, a última prática foi sobre entomologia forense. Então, dá para trabalhar com ossada para identificar algumas coisinhas diferentes, sexo, tal, né? Bom, mas o que é antropologia, né? Então, ela tem essa palavra de origem grega, tá? Antropos, ser humano, e logo ciência, estudo, conhecimento. Então, significa o estudo do ser humano. Então, existe os antropólogos, né, que estudam o ser humano, né, estudam os costumes, crenças, hábitos, aspectos físicos dos diferentes povos que habitaram e habitam o planeta.
Então, isso é a função do antropólogo, está formado numa universidade, né? Tem mestrado, doutorado, investiga as culturas humanas no tempo e no espaço, suas origens e desenvolvimento, suas semelhanças e diferenças. Essa é a função do antropólogo, tá? Estudar o ser humano, estudar uma tribo, cultura indígena, né? Tudo isso também está incluído, tá? Então, aqui é apenas para vocês entenderem o que é antropologia, tá? Mas agora a gente tem uma sub-área que é antropologia forense. Então, lembrando, né, principalmente também todas vocês, e a Daniela que está começando hoje, o termo forense, né, ou legal, por exemplo, medicina legal, medicina forense, sempre vai ter um intuito jurídico, tá? Então, sempre medicina tradicional que a gente conhece hoje da medicina. Medicina legal, tu tem as sub-áreas, né, asfixia forense, traumatologia forense, todas as sub-áreas, né, que vocês estão tendo agora, estão relacionados à perícia também, tá? Bom, o que é antropologia, né? A gente tem antropologia forense, utiliza de conhecimentos da antropologia biológica para elaborar seus laudos de identificação de cadáveres e estudo sobre crimes de forma a ser usado pelo direito penal, tá? Então, tu tem ali, digamos, o perito, né, ele é um antropólogo forense, formado em antropologia, mas ele tem que ter uma especialização nessa área de investigação, porque ele vai ter que identificar o ossado humano, né, identificar o sexo, alguns acidentes ósseos dos ossos, né, são algumas saliências. Deixa eu só colocar para carregar meu notebook, senão daqui a pouco ele cai a bateria. Mas quem mora aí na serra, aí pro lado de Canela, não deve estar nada frio, né? Aí em Canela, não, né? Hã? Quê? Só congelando, professor. Ah, achei que aí tava quente. Serra é Só muito frio, né? A base de aquecedor, né? Bom, então, qual a importância da antropologia forense? Determinar, né, visar, né, determinar a identidade e a identificação de um certo indivíduo. Ou seja, chega a identidade e a identificação. Ah, mas como é que vão chegar à identidade de uma ossada? Não tem, né? Pode identificar o sexo, pode identificar uma estimativa da idade, mas a identidade, quem é a pessoa, fica mais difícil. Só com o reconhecimento de alguém da família, tá? Através de raio-x ou identificação de roupas presentes e também com exame de DNA. Daí sim, tá? Então, a identificação está relacionada com a esfera penal, crimes, ossadas e cadáveres, tá? Os ossos buscaram o máximo de identificação como dimensões para identificar se mulher ou homem e faixa etária. Então, digamos, uma ossada humana que é encontrado no crânio, dá para ver alguns acidentes ósseos para identificar o sexo, tá? Principalmente o crânio e a pelve, que é a bacia, o osso da bacia, tá? Remover a parte óssea, células, DNA, obter um perfil genético. Então, o antropólogo forense, qualquer osso que é encontrado, né, ele raspa internamente um fragmento ósseo e vê a disposição de uns canais de Havers que tem ali. Deixa eu ver se eu tenho nessa aula. Não. Os canais de Havers estão dentro dos ossos, tá? E aí eles identificam e no passar dos anos, os ossos, nossos ossos, as células dentro do osso vão ficando diferentes, tá? E aí, no caso, tem como ter um perfil genético, se aquela ossada é de um adolescente, de um adulto ou de um idoso, tá?
Então, eles conseguem ter esse perfil genético. Uma outra coisa importante, primeira coisa é descobrir se aquela ossada, né, principalmente encontrado, é de humano. Então, o médico legista não vai sair examinando qualquer tipo de osso, e sim um especial que é a clavícula. Então, no caso, quando é encontrado, assim, a clavícula e costelas. Ah, encontraram costelas e a clavícula. Tá? Então, primeiramente, tem que identificar se a clavícula tem um formato de US. Porque os outros animais, a clavícula é reta, tá? Então, a nossa clavícula, o ossinho aqui de cima do peito, né, são dois, ele tem esse formato aqui, ó. Em outros animais, ela é reta. Então, foi encontrado alguns ossos soltos, costelas, e clavícula, um par. Então, em formato de S, é de humano. Primeira coisa é isso. Tá? No próprio laudo, né, pericial, depois de um processo, né, se digamos foi um homicídio, foi encontrado uma ossada, existem os quesitos formados até pelo procurador, né, procurador não, membros do juiz ali. Então os quesitos são perguntas, e daí as perguntas são feitas pelo perito, para o perito. Se aquela ossada é de humano, aí a resposta é sim, é de humano. Deu para identificar o sexo? Sim. Né? Isso tudo respostas do perito legista, no próprio processo. Microscopia, cortes histológicos do osso. Então, aquilo que eu digo, eles fazem um corte no osso, tá? Para avaliar a disposição e número de canais de Haver, são cavidades dentro dos ossos. Dentro dos ossos, nos seres humanos, os canais de Haver são largos e pouca quantidade. Em outros animais, são curtos e muitas quantidades. Essa é a diferença, tá? Digamos, encontraram costelas, só as costelas, porque às vezes o assassino, ele mata, né, a vítima, e aí ele esquarteja e distribui numa área assim o crânio, pedaços do braço, perna, entendeu? Ele faz isso. O serial killer, psicopata, ele faz. Daqui a pouco lá acharam clavícula e as costelas no terreno. Então, naquela área, num raio lá, a polícia, a perícia vão ter que demarcar lá para começar uma escavação, né? E temos a antropometria, que é a medida do comprimento dos ossos, tá? Então, principalmente para diferenciar uma ossada que pode ser de adolescente ou de adulto. Tem mais ou menos uma mesma altura, né? Tem adolescentes que são altos, né? Então, existe a medição dos ossos, comprimento dos ossos. Tá? Bom, então, essa sub-área, né, antropologia forense, aspectos da investigação médico-legal relacionada com a morte. Quando o cadáver do indivíduo se encontra em avançado estado de decomposição ou esqueletizados. Também entra nessa parte, tá? O cadáver em decomposição, digamos, ele está irreconhecível, né? Não tem como reconhecer o rosto dele. Cheio de larvas, inchadão, né? Então, na realidade, o certo, né, um cadáver desse, decomposição, tem que passar por um raio-x, lá no IGP, no IML. Tá? Tem que passar por um raio-x para ver se tem projéteis de arma de fogo no corpo, ou digamos, traumatismo, ossos quebrados. Tá? Para depois ser aberto, né, pelo legista e pelo auxiliar. Investigação de caráter forense, tentando estabelecer um perfil biológico, auxiliar na determinação da causa de morte e estimativa do intervalo pós-mortem. O que quer dizer isso? O IPM, tá? Intervalo pós-mortem. Então, digamos, num corpo em decomposição. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Um corpo em decomposição, cheio de larvas, que eu já expliquei isso para vocês, né? Que já está aí há tempinho.
A coleta de larvas de diferente estágio, moscas, aquele vídeo que eu mandei ontem da National Geographic, elas vão dar um tempo decorrido do cadáver que foi... Quanto tempo aquele cadáver está naquele local. Tá? Se faz uma semana, se faz um mês, se faz, entendeu? Porque as larvas, elas levam um tempinho para virar mosca. Então, tem larvas ali que tornam moscas em 5 dias, outras 2 meses. Né? O besouro, aquele rola bosta, né, que vocês viram na aula prática, leva quase 1 ano, entendeu? Então, existe o IPM, que é o intervalo pós-morte, que é uma estimativa decorrida da morte do indivíduo até o corpo em decomposição. Tá? O antropólogo forense aplica conhecimentos e princípios teóricos e práticos desenvolvidos e utilizados pela antropologia biológica, né? Que, na realidade, a antropologia, como expliquei, estuda os costumes, crenças, o ser humano, a vida, né? E pela arqueologia para responder questões relacionadas com a identidade. A arqueologia é um pouco sobre o estudo disso também, paralelo com a antropologia, né? Dos povos que habitaram no passado, né? Que deixaram suas marcas em cavernas, cerâmicas, rochas, né? Tá? Como seja o sexo ou a idade, assim como as circunstâncias da morte, através da análise e estudo detalhado dos restos ósseos e dentários do indivíduo e do contexto físico em que ele foi encontrado. Então, né, mesmo o cadáver em decomposição avançada, tu consegue fazer uma análise da arcada dentária, tá? Então, quem vai fazer isso, né, é um perito odontologista, que é, na realidade, no nosso popular, um dentista, mas ele é um perito. Tá? Ele trabalha nessa parte de identificação da arcada dentária, superior e inferior, para ver se a pessoa tinha alguma prótese, está faltando um dente, como é que era a mordida, né? Então, tudo isso ajuda, né, a chegar, digamos, às características do indivíduo. Os restos ósseos, a parte da antropologia, né? Tá? Bom, aqui a gente tem um exame de raio-x, radiologia, né? Por exemplo, a idade. A radiologia forense é a próxima aula, tá? Aula 7. Isso. Então, idade. Centros epifisários de ossificação. Bom, agora o professor falou em grego, né? Centros epifisários. O que é isso? Todos os nossos ossos longos, faz de conta que eu tinha uma caneta aqui em formato de osso. Não tem uma caneta. Ó, essa canetinha que vocês estão vendo. As epífises são as pontas, as extremidades. Ó. Vou botar meu dedo aqui. As pontas são as epífises, extremidades. Então, centros epifisários vem de epífise, extremidades. Então, em cada epífise, extremidades, tem uma linha. Quando o adolescente está crescendo, uma criança, os ossos estão crescendo também. E aí, no caso, nos adultos, aquela linha calcifica, porque os ossos param de crescer. Tá? Então, as falanges ali na primeira imagem são ossos longos também, tá? As falanges, os dedos, os metacarpais. Então, eles também estão crescendo. No raio-x, se é uma ossada de um adolescente em fase de crescimento, vai aparecer uma linha bem ali na ponta de cada osso comprido, ali, osso longo, nas epífises, tá? Nos adultos, essa linha desaparece. O indivíduo, contorno dos seios frontais. Bem no meio aqui, entre os dois forames aqui da órbita. Deixa eu colocar meu mouse aí. Tem... deixa eu voltar aqui. Aqui está meu mouse. Bem aqui é os seios frontais. É como se fossem nossas impressões digitais. Cada um de nós temos os seios frontais, mas um desenho diferente. Então, se tem alguém que sofre
com sinusite crônica, sofreu a vida toda. Em algum momento ela fez um raio-x da face. E ela guardou e, digamos, infelizmente, essa pessoa desapareceu, né? E foi encontrada uma ossada humana, né? Foi para o ML. E a família foi reclamar, né? Primeiro vai no hospital, faz um BO na polícia e vai no ML. E lá eles vão dizer, tem uma ossada aqui que chegou e se você tem um raio-x da face, né? Podemos comparar com o raio-x daqui do ML. E aí, se for os mesmos desenhos sem os frontais, é um indício que seja dessa pessoa desaparecida. Tá? O sexo, bacia pélvica, androide e ginecoide. A mulher, né, o osso ilho, aquele osso maior ali da bacia, a pelve, ele é maior, tá? Ele é mais aberto. Tá? No homem é um pouquinho mais fechado, por causa da mulher é questão de ela já nasce com essa estrutura óssea por causa da gravidez futuro, uma gravidez futura. Tá? Então, os ossos ali da mulher, da pelve, são mais abertos, mais largos, diferentes do homem. Tá? Quando essa ossada chega no ML, né? Então, ela é lavada, higienizada, vai para uma estufa e depois ela é montada numa mesa. Isso eu faço, algumas gurias já viram isso, né? Eu faço isso lá na aula prática, na universidade. Até a gente vai ter que refazer isso aí de novo, tá? Até vocês gravarem bem também o nome dos ossos, porque o nome dos ossos tem que saber o nome de todos os ossos, tá? Os 206. Tá? Se vocês um dia querem trabalhar no IML, se chegar no plantão de vocês uma alçada que vai ter que montar, tem que montar parte por tudo, tudo encaixando direitinho. Tá? Então, os ossos são remontados, depois é feita a análise da arcada dentária pelo odontologista. Então, nesse trabalho da antropologia forense, né, dá para identificar o sexo, uma estimativa da idade, da altura e também até a cor da pele, tá? Cor da pele pela disposição dos canais das células dentro do osso. E também dá para descobrir se a pessoa era usuária de droga durante 5 anos, tá? Numa análise da célula do osso, dá para identificar se a pessoa era usuária de droga. Sabiam disso? Sobre a pessoa ossada também dá para descobrir se a pessoa era usuária de droga de 5 anos para cá. Me lembrei de Tá, uma coisa. Pode falar. e vê no que nos ossos? Algum sinal de fraqueza? O osso Não, assim, os ossos. digamos aqui, a minha caneta aqui, aparentemente é para ser o fêmur, tá? Então, eles fazem um corte na transversal do fêmur para ver o osso esponjoso. E ali tá os canais de Havers, uma cavidade. Então, no caso, no passar dos anos, né, esses canais, a pessoa vai envelhecendo, eles vão ficando diferentes, tá? Então, digamos, nos adultos, um adolescente, esses canais dentro dos ossos estão mais separados, os ossos estão crescendo. Aí nos adultos, esses canais estão mais juntinhos, tá? E uma pessoa idosa tá mais. São poucos canais, por causa da questão da falta de cálcio, tal, etc. Então, através disso, eles conseguem identificar e se há alguma alteração nesses canais também, quando a pessoa era usuária em cocaína, drogas. Tá? Uma outra coisa importante que me lembrei da entomologia forense dos insetos. Tá? Os insetos, digamos, teve um crime, né? Alguém matou uma pessoa numa casa, o cadáver em decomposição, e aí está minado de insetos, né? E não tem sangue, tá? Mas eles coletam esses insetos também, larvas, principalmente larvas.
E aí no aparelho digestivo, olha só, no aparelho digestivo da larva ou da mosca, eles conseguem até identificar o sangue da vítima, entendeu? O sangue da vítima daquele cadáver. Fica no aparelho digestivo. E até tecido do cadáver também fica no aparelho digestivo de algumas moscas e da larva. Então, eles identificam o inseto nisso aí também. Tá? Isso é bem interessante. Boa noite, Rafaela. Boa noite. Tudo bem? Então, essa outra parte que talvez eu não tinha comentado com vocês é interessante, que no aparelho digestivo de larvas e moscas, eles conseguem até descobrir o DNA da pessoa. E também tecidos humanos. Tá? Em Portugal, devido às suas características criminais, a antropologia forense não assume um papel fundamental na maior parte das investigações criminais. Isso quer dizer o quê? Que ela tem a antropologia forense trabalha em conjunto. Isso no Brasil também já ocorre isso. Então, antropologia forense, odontologia e genética forense, tá? Então, digamos, um cadáver em decomposição ou carbonizado e esqueletizado. Então, genética forense é um perito que vai identificar a disposição das células do osso. Odonto, arcada dentária. E o antropólogo forense, o estudo da ossada. Tá? Então, principalmente, como eu disse, a ossada que chega no IML, ele só vai ser indigente se ninguém, nem o familiar, reconhecer, né, através de um exame de DNA ou raio-x, tá? Se não tiver um reconhecimento disso, não tem que chegar à identidade, mas dá para identificar o sexo, estimativa de idade, etnia, isso sim. Senão, depois ele é sepultado como indigente. Tá? Isso que se faz no ML, ó, que eu gosto de fazer nas aulas práticas. Tá? Então, só para esclarecer para a Daniela, né? As nossas aulas práticas é na Universidade Unicino, São Leopoldo, e é com cadáveres dissecados humanos e com ossada, tá? A ossada humana mesmo, não é nada assim. Tem até os sintéticos lá, no caso, mas a gente trabalha com humanos. Então, digamos ali, primeiro esterilizou, né, na estufa, está higienizado, colocou todos os ossos na mesa. Agora tu tem que montar ele. Aí pode ver que ali é auxiliar ali, né? Ela tem uma planilha com desenho ali do crânio, dos ossos, para ver se aquele crânio tem uma fratura na mandíbula, no maxilar, no crânio, osso frontal, ela vai marcando ali. Tá faltando uma vértebra, tá faltando uma costela, tem uma fratura no fêmur, tudo vai anotando. Isso aí vai sair no laudo, tá? Então, talvez isso pode ser a nossa próxima aula prática. Vou confirmar amanhã certinho, né? A princípio a gente tinha uma aula, tínhamos, né? Está no programa, dia 20 de julho, né? Lembra? 20 de julho. Aí só vou ver certinho e aviso vocês, tá? Bom, identidade, tá? Conjunto de caracteres próprios, exclusivos de uma pessoa, nome, idade, estado civil, profissão, sexo, defeitos físicos, impressões digitais, tá? Vocês viram que eu hoje comentei com vocês, né, que acharam a ossada daquela advogada aqui de São Leopoldo, né? Então acharam a ossada dela, né? Mas ficou um enigma, né? De como que ela morreu, né? Simplesmente acharam uma ossada ali intacto, né? Com as vestes ainda, mas talvez, né? Só que ela já foi sepultada, né? Tá? Mas digamos, se ela foi cremada, tá? Digamos, inviabiliza, digamos, se depois talvez
a família entrar com processo e pedir que o juiz peça exumação. O cadáver cremado não tem como exumar, né? Mas, digamos, se ela foi sepultada, e se a família desconfiar de algo, que ela foi morta, né? E aí sim o juiz pode pedir para exumar, né? Os restos mortais dela. Identidade. É a qualidade ser a mesma coisa e não diversas. É a soma de caracteres que individualiza uma pessoa distinguindo das demais, tá? Então, em vida a gente sempre tem que provar que somos nós, né? Então, digamos, a gente tem que provar com a identidade, né? Então, digamos, a gente tem nossas características, tem as impressões digitais, pessoas têm alguns defeitos físicos, né? Envolve até a questão do estado civil, né? Geralmente isso é uma coisa que a gente tem que apresentar também, né? Se é casado, solteiro, união estável, né? Mas identificação objetivo, tanto no fórum civil ou criminal, levantam-se muitas vezes dúvidas quanto à identidade das pessoas vivas ou mortas. Então, principalmente isso na parte do SUS, né? De pessoas que usam identidades falsas de parentes para ganhar uma pensão, né? Entendeu? Então, e as pessoas passavam muito pelas outras. Tá? No fórum criminal, há um legítimo interesse da justiça em determinar, sem dúvida, sem deixar dúvidas, que a pessoa que está sendo julgado ou que ocorreu ser condenada a cumprir a pena é realmente aquela. Então, eles têm que ter certeza que a pessoa que vai ser condenada pelo homicídio é aquela. Tá? Então, por isso que numa cena de crime, né, no caso, existe toda a polícia, né, isola todo o local para não chegar próximo ao corpo, né, para não deixar evidências, né, vestígios como as impressões, cabelo, porque senão tudo isso atrapalha na investigação. Tá? E aí pessoas inocentes podem ser condenadas. Isso tem um índice de até 30% de pessoas inocentes que foram condenadas por ter deixado vestígios como impressões digitais e cabelo na cena do crime, que era um parente que tinha morrido, tal, né? Bom, identificação, meio de identificação, 3 fases. Primeiro, registro dos caracteres ou fichamento. São anotados elementos úteis capazes de individualizar a pessoa. Então, isso aqui é o fichamento, ó, daquela alçada. Está identificando, chegando a ver se tem alguma característica diferente nessa alçada, tá? Ou fraturas também, prótese. Segundo, registro ou coleta de dados, quando posteriormente se quer identificar o indivíduo. Tá? E terceiro, comparação ou julgamento entre os 2 registros anteriores, se conclui ou exclui a identidade. Tá? Então, se conclui a identidade, se a família reclamou, né, se fez exame de DNA, tem raio-x e chegaram à identidade daquele corpo. Agora, se exclui a identidade, quer dizer que ninguém reclamou para aquele corpo, né, principalmente de decomposição, ossada, e aí entra a parte que ele só pode ficar no IML no máximo, acredito que 45 dias, pois ele é sepultado como indigente. Tá? Requisitos técnicos. O que é o termo unicidade? Então, ele é único de uma pessoa, tá? Então, as nossas impressões digitais, nossos desenhos, os dedos, é único nosso, tá? Cada um tem um desenho diferente. Imutabilidade. As características utilizadas para a identificação não mudam durante a vida do indivíduo. Então, tais características genéticas, digamos também, algum defeito que a pessoa tem, os membros, etc., isso não muda. Praticabilidade, a técnica empregada deve ser prática, fácil de ser executada,
e possa ser feito em qualquer local. Isso compete mais aos peritos, tá? A praticabilidade e a classificabilidade. Então, o perito, né? Existe também o auxiliar de perícia, né? Que ele não precisa ter faculdade, mas ele que vai, digamos, auxiliar lá na cena do crime, recolhendo as evidências, colocando a plaquinha lá com os numerozinhos, se tem evidências deixadas na cena, né? Então, existe também o auxiliar de perito, tá? E classificabilidade, os dados coletados devem ser facilmente encontrados, quando necessário, e classificados. Então, os dados ali, digamos, com relação àquele corpo, aquele cadáver, tá? E a perenidade desde a vida embrionária à putrefação, como nossas impressões digitais, elas não mudam, a gente nasce com elas e só desaparece com a putrefação, que é a decomposição dos tecidos. Deixa eu só pedir uma aguinha aqui, tá? Que tá me dando uma sede. Bom, então, ó, a gente tem os requisitos técnicos, agora é identificação médico-legal física. Ou seja, eu sempre digo, né? Não é tão fácil se trabalhar no ML, né? Vocês acham que é fácil trabalhar no ML? Que é só abrir cadáveres, abrir corpos? Não. Se vai auxiliar o médico legista, tem que saber de tudo isso. Querem ganhar um adicional noturno, com periculosidade, em torno de 6 mil por mês, né? Então, ou não é todo estado que paga isso, tá? Não é todo estado do Brasil. Identificação médico-legal física, isso lá no ML. Então, alguns caracteres como espécie animal, ossos, dentes, pelos, sangue. Pelos e sangue são vestígios, tá? Então, digamos, se foi encontrado um cadáver, né? Se coleta o sangue, se tem pelo, coleta o pelo, e tem que ser identificado lá no laboratório do IGP, na parte da genética forense, se pelos e sangues, analisando eles, se é de humano, porque pode ser, pelo pode ser do animal de estimação, que estava ali em volta, tal, do cadáver, soltou pelo, né? Raça, forma do crânio, índice cefálico, ângulo facial, dimensões da face, cor da pele e cabelos. Idade, elementos morfológicos, aparência, pele, estatura, pelos, peso, olhos, dentes, órgãos genitais e raio-x de dentes e ossos. Sexo, vivo, inspeção das genitálias. Então, principalmente quando há exame de corpo de delito, quando é estupro, abuso sexual, né? Porque a medicina legal também trata-se de pessoas vivas, tá? Exame de corpo de delito, lesão corporal, tá? Não trata só de pessoas mortas. Morto, esqueleto, ossos no geral, ossos do crânio, ossos do tórax, ossos da bacia, da cintura pélvica e órgãos internos. Tá? Isso é parte física, né? Que é levado muito em consideração, né? Desculpa. E aí tem uma série de coisinhas, estaturas, vivos, mortos, esqueleto, peso, tá? Peso, né? Então, o cadáver, geralmente, ele tem que ser pesado, né? Sei que, de repente, está em decomposição, caso de gás está acima do peso, malformações, lábio leporino, pé torto, desvio da coluna, doenças cutâneas de pele, cicatrizes, tatuagens, sinais profissionais, num corpo em decomposição, né? A família pode reconhecer uma cicatriz, tatuagem, sinais profissionais, sinais individuais, prótese.
né? Às vezes um piercing, um brinco, né? Na orelha, nariz, mamas. Biótipo, síntese das qualidades vitais do indivíduo, morfológica, funcional, intelectual e moral. Então, tem 3 tipos: brevilíneo, normolíneo e longilíneo. Então, qual é o biótipo daquele corpo? Tá? Então, essa imagem ajuda muito. Ó. Qual é o biótipo daquele corpo? Sei que a maioria de vocês aí é brevilíneo, né? Acertei? Tá? Aí eu sei que a maioria aí que eu conheço é brevilíneo. 1,63 m, 70. Longilíneo é o meio, né? Então, digamos, qual é o biótipo, o biotipo, né, que eles falam do corpo, daquele corpo, tá? Então, por mais que seja uma pessoa, não precisa ser forte, né, uma pessoa obesa ou magra tem um biótipo, tá? Então, isso também é levado em consideração. Identificação médico legal funcional, tá? Imagina uma pessoa desaparecida, uma criança desaparecida, né? Hoje em dia tem as câmeras de segurança que ajudam muito, né? Nas ruas, nos bairros, né? E aí tem algumas coisas que são levadas em consideração, né? Atitude, chega-se à conclusão se o indivíduo é normal ou apresenta mente doente, né? Mímica, então tem aqui no caso sobre a impressão fisionômica e também se a pessoa é normal ou não, ou tem um exemplo de linguagem dos surdos e mudos, tá? Gestos, dá para identificar muitas vezes os indivíduos à distância, andar, o andar de uma pessoa ou portador de doenças que deixam sequelas ou não, a voz, dá para identificar, às vezes dá para identificar o sexo, a idade, nacionalidade, grau de cultura, estado de embriaguez também, tá? Então, isso é muito levado em consideração também com relação a pessoas vivas, tá? Aquelas pessoas desaparecidas, tá? Tem alguma, algum gesto ou uma câmera de segurança pegou no andar dela, de costa, ela indo para um outro local, embarcando num carro, entendeu? Então, isso é considerado muito. E temos também a identificação médico-legal psíquica, tá? Que daí tem essa área, a sub-área, né, que é a psiquiatria forense. Então, o estudo das manifestações psíquicas normais e patológicas, doentias, então, incluindo o diagnóstico das oligofrenias, insuficiência mental, psicose e neurose, tá? Então, digamos, isso muito ligado também aos crimes, tá? Por que que a pessoa matou aquele indivíduo, o serial killer, né? Então, ele vai ter, sim, um acompanhamento com um psiquiatra forense, né? Então, não se tratando também de assassinos, né? Que ninguém sai matando aí por nada, né? Se você pensar, né? Eu não vou agora pegar uma faca ali, eu não gosto daquele vizinho lá de baixo. Eu vou agora pegar uma faca e vou lá matar ele, né? Então, quem comete isso, né? De sair matando em discussões toda hora, né? É que não tem uma mente boa. Tá? Essa primeira parte, então, vocês puderam ver, que é sobre antropologia forense, que é o estudo da ossada humana, tá? Então, tem a questão também de descobrir a causa da morte, tá? Então, se é encontrada uma ossada humana, os restos mortais, esqueletização, para descobrir a causa da morte, se ele foi envenenado, pode ter indício digamos, da substância, né, sólida nos ossos, veneno, tá?
Mas se ele foi morto com uma paulada, um projétil, arma de fogo, também pode ter indício isso nos ossos. Bom, e aí temos a causa jurídica da morte, tá? Que é toda e qualquer causa violenta capaz de determinar a morte. Morte não natural é aquela que sobrevém em decorrência de causas externas violentas. Tá? É o que decorre de uma lesão provocada por violência, homicídio, suicídio, acidente ou morte suspeita. Se não viram, não sei se vocês olham o Jornal do Almoço, às vezes alguns não têm tempo, né? Uma outra morte cruel aí, né? A viatura da Brigada Militar foi num condomínio aí em Porto Alegre, um condomínio mais simples assim. E aí prendeu um cara lá. E aí levaram lá na Ponte do Guaíba e bateram tanto nele, chute, pontapé, soco. Ele estava entre quatro brigadianos. Tinha um sargento e 3 soldados. E o sargento e um soldado batendo no cara. E aí quem ajudou a denunciar isso lá pro pelotão da brigada foi um terceiro soldado. Tá? E aí tinha uma soldada, mulher também, que estava presente, mas ela foi, tanto como ela e esse cara que abriu a boca, foram omissos. Eles vão responder por crime também. Mas esse soldado, o soldado e o eu falei do sargento, eles bateram tanto, e para ocultar o cadáver, jogaram pela ponte do Guaíba, o corpo, né? E aí tinha mais uma outra viatura ali, que estavam entre duas viaturas, tá? Então ali, e quem denunciou foi aquele soldado, né, que viu tudo, não participou, né? Então, olha só o que eles fizeram. Então, ocultação de cadáver, né? Homicídio doloso, vai entrar os qualificadores, né? Principalmente desses dois, né? Do sargento e do soldado que bateram e agrediram e jogaram o corpo no rio, né? No Rio Guaíba, lá da ponte lá do Guaíba, lá, tá? Então, lógico, os outros envolvidos, mesmo quem estava junto ali, os outros soldados estavam juntos, não participaram da agressão, mas eles foram omissos. Eles vão responder por crime também, tá? Mas em liberdade. Que a gente tem também catástrofes sempre estiveram presentes ao longo da história da humanidade. Temos a morte criminosa. Então, catástrofe, digamos, Brumadinho, Minas Gerais, foi uma catástrofe, mas podia ter sido evitado, morte criminosa. Tá? Digamos, podemos colocar aqui como morte criminosa a Boate Kiss também, né? Então, tudo irregular, alvará, não tinha saída de emergência, né? Tudo isso entra como fatalidade, né? Mas morte criminosa. Homicídio, uma palavra que vem do latim homicidino, hominis e sidines, homo, homem caído, matar. Então, matar alguém, tá? Então, é a eliminação voluntária ou involuntária da vida de uma pessoa por ação ou omissão de outra pessoa. Então, se tu estás junto com uma pessoa e tu vê esse teu amigo matar alguém e tu não tenta evitar, tu tá sendo omissa. Então, tu vai responder por crime também, tá? É a violenta ou cisão matar alguém do homem praticado por outro homem. Do modo de dizer, né? Tá? Temos eutanásia voluntária, quando a morte é provocada atendendo a uma vontade do paciente. Tá? Eutanásia não existe, não está liberado, tá? Então, o paciente quer que ele não quer mais ficar naquela situação, ele pede para a enfermeira, né, ou técnico de enfermagem, colocar lá um comprimidinho na água dele para ele poder morrer. Eutanásia involuntária, quando a morte é provocada contra a vontade do paciente. Então, também é exemplo de homicídio, tá?
No caso, se a pessoa que praticou a omissão, né, foi a mesma que provocou o perigo, causou a morte do outro, ela vai responder por lesão corporal ou homicídio. Você pode se responder por homicídio culposo ou doloso, que eu vou explicar, que é o artigo 121 Código Penal. Tá? Temos alguns exemplos, por exemplo, foi, acho que esse ano, né, o São Paulo, cara com Porsche, né, bateu atrás do motorista da Uber, né, e aí não ficou no local, estava bêbado, a mãe foi buscar, se levou no hospital, não levou, homicídio doloso, tá? Então, outros casos também de acidente, de pessoas, acho que foi em São Paulo também, pessoa bêbada com carro, de madrugada, saiu de um bar lá, atropelou um motociclista, arrastou ele por 300 metros, fugiu do local, homicídio doloso. Homicídio doloso, quando o agente quis, com sua conduta, causar o resultado da morte ou assumir o risco de produzi-la, podendo, podendo o dolo ser direto ou indireto. Dolo, vontade, intenção. Tá? Realizar vontade, concretizar o fato, o agente sai de casa para matar alguém. Tá? Então, a pessoa tem a intenção, pensa com indiferença. Tá? Então, o homicídio doloso não é, digamos, a maioria do pessoal acha que é culposo, não é culposo que a pessoa tem intenção, não, é o doloso, que daí tem os qualificadores, né? Aqui o doloso, artigo 121, Código Penal, parágrafo 3º. Só ver, deixa eu ver uma coisinha aqui. Bom, então aqui a gente tem o doloso, dolo versus culpa. Dolo direto, o agente quer a morte da vítima. Teve o caso Nardoni, né? Família, o pai e a madrasta mataram a Isabelle Nardoni. Caso Elisa Samúdio, mataram da Elisa Samúdio, do goleiro Bruno, né? Esse que nunca encontraram a Elisa Samúdio, o corpo dela, um aluno falou, até comentou comigo na aula passada, da turma de terça, que talvez nunca acharam o corpo da Elisa Samúdio. Provavelmente o goleiro Bruno, como ele tinha muito dinheiro, era rico na época, ele pode ter pago uma funerária que tem um crematório, eles podem ter cremado ela. Isso é uma coisa talvez que eu nunca tinha pensado também. Imagina uma pessoa chega no... Porque existem funerárias também de quinta, né? O cara chega lá, eu te dou 100 mil aí, ó, cremar esse corpo para mim. 100 mil em dinheiro vivo. Então não te duvido que a Elisa Samúdio, que nunca acharam o corpo dela, pode ter sido cremada, né? Tem, professor. Oi. Falam que aqui em Santa Maria tem que ter 72 horas o cadáver para ser cremado. Sim, isso. Sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Ah, Por que 72 horas? 72 horas são 3 dias, né? São 3 dias. Mas, na realidade, Mas, assim, digamos que é uma pessoa acamada que faleceu no hospital, tá? Ela faleceu no sábado, vai ser sepultada, digamos, mas não, 72 horas não ocorre isso praticamente, se pensar, né? Digamos, uma pessoa, se digamos, talvez seja com relação ao homicídio, talvez sim, mas se é uma pessoa acamada do hospital, aí morreu no sábado, né? Foi para funerária e aí no domingo ela vai ser sepultada, tá? Mas provavelmente pode estar relacionado isso a crimes, a homicídios, né? Corpo vem do IML, talvez sim, tá? Porque
Principalmente o homicídio, né? Principalmente o homicídio. Talvez sim. Porque 72 horas são 3 dias, né? E o caso da Richthofen, né? Aquela que o namorado, o cunhado mataram os pais, a Paula, a martelada, né? Na verdade, o Nardoni, a Richthofen, o goleiro Bruno já estão até soltos, né? Não cumpriram direto a pena, entende? Dolo eventual indireto. O agente, a pessoa, assume o risco de produzir o resultado morte, aceita, admite a possibilidade de matar e pensa com indiferença. Um carro em alta velocidade na saída de uma escola. Ou um carro acelera num passeio ciclista, atropelando alguns ciclistas. Ou matando algumas crianças na saída de uma escola. Então, é um homicídio doloso, ele teve a intenção de fazer isso. Tá? Mas daí o advogado, tem um advogado bom, vai dizer que ele é bipolar, toma remédio controlado, né? Só para desviar o homicídio doloso, para que ele pegue um homicídio que seja um homicídio culposo. Que daí o homicídio culposo não tem os qualificadores. Então, qualificador primeiro, motivo fútil, pode ser briga de bar ou de trânsito, onde alguém pega algum objeto e mata o outro. Motivo fútil também pode ser um segurança agredindo um cliente e tirando a vida dele, com agressão, motivo fútil. Qualificador 2, meio cruel. Uso de veneno, fogo, asfixia, tortura e crueldade. Então, caso de segurança de shoppings, supermercados, matou algum cliente que discutiu, brigou, né? Apertando o pescoço dele, asfixiando, meio cruel. Qualificador terceiro, 3, acobertamento de outro crime, eliminação de testemunhas, isso compete à polícia, faz muito isso, né? Eliminação de testemunhas. Quarto, motivo torpe, crime cometido por vingança, racismo ou mediante pagamento. Então, racismo entra como motivo torpe. Ou, no caso, aqueles antigos jagunços que são pagos para matar alguém, né? Também motivo torpe. E o quinto, dificultação de defesa, uso de emboscada ou outro recurso que impeça a vítima de se defender. Tá? Então, por isso, quando a pessoa é condenada pelo homicídio doloso, tá? Principalmente em trânsito, que ela atropela em alta velocidade, não socorre, foge, geralmente pega por um motivo fútil. Tá? Atropelamento também. Fútil não, desculpa, isso aí não. No caso... no caso, briga, entra entre fútil ou dificultação de defesa, porque daí, no caso, a pessoa não consegue, digamos, ela não socorre, ela não, ou, digamos, não liga nem para SAMU, entendeu? Mas ela atropelou e fugiu do local. É diferente, porque temos homicídio culposo e a pessoa não prevê a morte, tá? É diferente. Tá? Quando a pessoa não quis o resultado da morte, nem assumir o risco de sua produção, mas causou o evento por sua conduta imprudente, negligente ou imperita. Tá? Então, sem querer, sem prever a morte. Culpa. Culpa consciente, prevê, mas imagina que será capaz de evitar. Tá? Um exemplo, uma pessoa não viu alguém atravessar a rua e acabou atropelando. É diferente do que pegar o carro. Aquela pessoa está atravessando a rua, eu vou acelerar o carro em cima dela, vou atropelar ela para matar. É diferente. Aqui a pessoa dobrou a esquina e não viu alguém, se atravessou na frente e atropelou. Isso acontece muito nas rodovias, tá? As pessoas morrem atropeladas, as pessoas a pé, ao invés de passar nas passarelas, tentam atravessar as rodovias e morrem atropeladas. Homicídio culposo.
Detenção de 1 a 3 anos. Em alguns casos, as pessoas não ficam presas, tá? Elas comparecem no fórum lá, sempre assinar um documento, ou prestam algum tipo de serviço, né? Depois eu volto para o simples. Temos a imprudência, fazer algo que não deveria, dirigir acima da velocidade, limpar uma arma carregada perto de outra pessoa. Isso é imprudência. Negligência, não fazer algo que deveria. Comportamento negativo, ausência de precaução. Deixar de guardar corretamente a arma, deixar a arma no alcance da criança e não fazer a manutenção do veículo. Sabia que não fazer a manutenção do veículo, no caso, um pai de família, e acontece um acidente onde a mulher e os filhos morrem e ele sobrevive, ele vai, se foi constatado por uma perícia, né, no carro, que faltou manutenção, motor, etc., ele vai responder por homicídio culposo, esse pai de família. Tá? Imperícia, não saber fazer, falta de capacidade técnica em certa função. Diz que é um médico habilitado para tal função, apto para fazer tal cirurgia, e na realidade não possui tal especialidade. Vocês não viram aquela falsa médica que tinha feito 3 semestres de biomedicina no Paraguai e aí fez uma aplicação. O que ela fez na mulher? Ela aplicou uma substância nos glúteos, no bumbum, né? Para paciente, que a mulher queria ter uns bumbum maior, né? Então ela se passou por uma falta biomédica, né? Falsificou lá o registro dela e ela fazia coisa assim. E aí essa mulher é uma substância bem perigosa, ela aplicou acima do normal no glúteo, entrou na corrente sanguínea e a mulher morreu, tá? Então pessoas que não são técnicos, não são formadas ou são formadas em outras áreas aí conseguem um registro de médico adulterado, falso. Tem muita gente que faz isso. E as vítimas vêm a óbito, tipo a lipoaspiração. Não é uma pessoa com capacidade técnica, não é um médico, e aí faz. E aí aplica demais a substância, a pessoa morre. Conduta imprudente e negligente, tá? Homicídio culposo. Artigo 121, parágrafo 4º, né? Modalidade. Não observar regra técnica de profissão, arte ou ofício. Se o médico não esteriliza o instrumento cirúrgico, causando assim uma infecção seguido de morte no paciente. Na realidade, numa cirurgia de hospital, não é o médico que vai esterilizar o instrumento cirúrgico, né? É o instrumentador, se eu não me engano. Mas quem vai responder também é o médico, é a equipe dele. Se uma infecção causada por um instrumento, né, dá uma infecção, é ele que vai responder. E o instrumentador também. Todos vão responder. Ou se ele esquece uma cirurgia, uma gaze, uma pinça. Existe um monte de cirurgia aí que o médico esquece uma pinça dentro do corpo do paciente. Tá? Também deixar de prestar imediato socorro à vítima. Um atropelamento, uma rodovia, homicídio culposo. Tá? Não procura diminuir as consequências do seu ato. Questões de solidariedade. Após atropelar a vítima, se nega a levar até o hospital. Nessa questão depende do caso, né? Não é toda pessoa que é atropelada que tem que levar para o hospital, porque eles não podem mexer, né? Mas sim ficar ali, ligar para o SAMU, esperar o SAMU chegar, né? Colocar aquele protetor aí do pescoço, Colar. É colar, um colar. isso, vai ficar ali em volta, né? Não fugir do local. Foge para evitar a prisão em flagrante, a ausência de socorro à vítima. Tá? Então aqui ele pode pegar, no caso, homicídio culposo,
ele não vai pegar uma pena de 30 anos, né? Só o homicídio culposo pode pegar no máximo 20 anos, mas ela vai ser reduzida. Tá? Temos o homicídio simples também. Daí tu não tem os qualificadores, não é um homicídio, não tem os agravantes, tá? Mas a pena ela é reduzida. Então, digamos, sem qualificadores, tem pena estipulada em no mínimo 6 anos, o mínimo, e no máximo pode chegar a décadas, até 20 anos. O juiz que decide o tempo da reclusão. Tá? Então, trata-se da ação de matar a terceiro, sem agravantes cruéis, qualificadores, ou sem domínio de violenta emoção, que é o privilegiado, que eu vou explicar. Então, digamos, a pena dele é reduzida. Tá? Digamos, homicídio simples, teve uma briga num jogo de futebol, numa várzea lá, e aí o cara deu uma voadora no outro, uma pessoa de mais acima de 50 anos, caiu, infartou, morreu. Tá? Então, ele não previa a morte. Então, e aí, homicídio simples, e a pena pode ser reduzida no mínimo de 6 anos, reduzida a 1/6, ele vai ficar 1 ano preso. Ou 1/3, 2 anos. Pegou 20 anos, reduzida a 1/6, 3 anos ele fica preso. Ou 1/3, 6 anos ele fica preso. Tá? Não é tipo... não é como um homicídio doloso, tem intenção de matar. Esse não preveu, é quase um homicídio culposo, mas ele não previa a morte. E temos homicídio privilegiado. Já conhecia o homicídio privilegiado? Sabia que matar um político impune entra como privilegiado? Entendeu? Então, um político roubou, né, fez o mal para o povo, aí você encontrou ele numa rodoviária ou no aeroporto. É mais fácil encontrar ele no aeroporto. Aí você vai lá e mata ele. Você está fazendo um bem para a sociedade, no teu pensamento. E aí não entra como doloso, né, nem culposo, privilegiado. Tá? Então aqui, deixa eu pegar aqui. Ó. Valor social, interesses coletivos. Matar um traidor da pátria, um político ficou impune. Tá? Então ele pode pegar 20 anos de cadeia, mas vai ser reduzido, vai ficar, digamos, 2 a 3 anos ou 6 anos preso, porque a pena vai ser reduzida pelo juiz. Então, quando o agente comete o crime, impelido, impulsionado por um motivo de relevante valor social ou moral, ou domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima. Tá? Um outro exemplo aqui é matar o valor moral, interesses do agente, a pessoa e lealdade. Matar o estuprador da filha e matar o traficante que viciou o filho do agente, filho da pessoa. Então, são casos, né, que entra como um homicídio privilegiado. Tá? O juiz que pode reduzir a pena, tá? De 1/6 a 1/3. Tribunal do júri, ele que vai decidir se é homicídio doloso, é de competência, não vai ser privilegiado. Aí se o tribunal do júri chegar na conclusão, ele pode dizer, não, é homicídio doloso, teve a intenção, não é privilegiado, e aí a pena pode chegar a 30 anos ou mais. Jurados, né? Compõem o tribunal do júri. Homicídio privilegiado, se os jurados reconheceram o privilegiado, a decisão é soberana. O juiz deve respeitar e considerar essa condição. Tá? Um outro caso também, domínio de violência e emoção. O agente, a pessoa foi provocado pela vítima injustamente, sem nenhuma razão. Tá? Injusta provocação da vítima. Então, ele foi provocado, reagiu, brigaram, e o outro, sem querer, caiu, perdeu sua vida.
E aí o advogado vai trabalhar com essa tese, tá? Que seja um homicídio privilegiado para que a pena dele, né? E aí vai contar se ele é réu primário, né? Não tem passagem na polícia, entendeu? Então tudo isso conta. De repente, daqui a pouco, ele fica lá 1 ano preso, nem isso, e aí responde em liberdade, tá? Aqui é apenas uma questão que caiu uma vez numa prova, Ministério Público, Distrito Federal, 2003, promotor de justiça, que na pergunta ali, né, fala de domínio e violência de emoção, relevante valor social moral, e isso é homicídio privilegiado, tá? O culposo aqui, a pessoa não tem intenção de matar, o homicídio simples, tu não tem os qualificadores, e o homicídio qualificado é o doloso aqui. A pessoa tem intenção de matar, pensa com indiferença, e aí tem os qualificadores. Tá? Alguma dúvida, gurias? Não? Tem certeza? Vamos pensar agora e sobre... Ó, você nunca comete homicídio, tá? Porque dependendo do juiz aí, ó, tem o doloso, tem o culposo, privilegiado. Não é bom matar alguém, Deus me livre. E nunca, se matar, nunca tira nas costas, tem que ser de frente. Se matar na calçada, um bandido, bota dentro do pátio. Tô brincando. Às vezes a própria brigada fala isso, né? Uma vez falou com um conhecido meu, né? Se matar um bandido no pátio, nunca tira pelas costas, tira pela frente. E não, e morreu na calçada, bota para dentro do pátio. Aqui a gente tem algumas denominações especiais, ó, que são tudo homicídios, tá? Então, por exemplo, feminicídio, assassinato de uma mulher, na última. Parricídio, assassinato do próprio pai cometido pelo filho. É tudo homicídio, mas eles podem usar algum termo assim no laudo, né? No processo. O choricídio, assassinato em que o marido mata a própria esposa. É feminicídio, mas usa esse termo. Sororicídio, assassinato da própria irmã. Infanticídio, que é o próximo assunto. Assassinato do filho provocado pela mãe por ocasião do parto ou durante o estado puerperal. Ou seja, a mãe mata o filho após o nascimento dele. Eu até comentei isso numa aula. Se os dinossauros dos nossos políticos do Senado, lá são os dinossauros, né? Estão lá, enraizados lá, que nem fósseis, né? Nunca vão sair de lá. Se eles votarem proibindo, digamos, o aborto, no caso de mulheres que são estupradas, né? O que vai aumentar? Pode aumentar o caso de infanticídio. Mães abandonando o filho, né? Ou doando, né? Para instituições, ou até matando. Infanticídio, a mãe mata porque ela está no estado puerperal, que é uma depressão pós-parto. Tá? Matricídio, assassinato da própria mãe. Felicídio, assassinato do próprio filho. Avungolicídio, assassinato do tio ou tia materna. Genocídio de um grupo de pessoas. Tá? Mariticídio, marido pela esposa, assassinato do marido pela esposa mata o marido. Praticídio, assassinato do próprio irmão. E feticídio, assassinato do feto. Feticídio, assassinato do feto, né? No caso, é o abortamento também. Tá? Então, também é crime. Bom, falamos então de homicídios e temos suicídio. Tá? Então, é um ato de causar a sua própria morte de forma intencional, suprime a própria vida. Mas tem também o artigo do Código Penal 122 de uma pessoa
induzir, fazer nascer a ideia para que outra possa cometer o suicídio, ou instigar, estimular a ideia já existente. Entendeu? Tem um amigo, um conhecido que quer tirar sua vida, tem depressão, e tu vai fazer nascer essa ideia nela. Quem sabe tu se joga na frente do trem, pula quem sabe tu se joga do teu andar do prédio, ou pula vai lá nos aparatos da serra, pula lá de cima. Tu tá instigando a pessoa a fazer isso, então tu vai responder por crime também. Alguém se suicidar ou prestar-lhe auxílio para que eu faça. Tu empresta uma arma para ela. Tá? Pena de 2 a 6 anos. E caso a pessoa sobreviva, lesão grave, de 1 a 3 anos. Tá? Isso a pessoa que faz nascer ideia ou estimular a ideia. Aqui é mais com relação aos sujeitos. Temos ativo, né, que é uma pessoa acima de 18 anos, sem nenhuma doença mental, que comete, né, esse ato, né, comete um homicídio, mas na verdade é suicídio. Tá? Pessoa passivo, né, qualquer pessoa, desde que seja capaz de praticar o suicídio com vontade livre, não viciado. Tá? Então temos esses dois sujeitos. Mas algumas teorias explicativas, né, existe a psicopatológica, que a pessoa ela tem, digamos, um ato sintomático. Tá? Então, não é assim, acontece, hoje eu vou tirar minha vida. Não, ela passa por algum transtorno. Não acontece por acaso. Então, um ato sintomático relativo a um sintoma, alguma doença, a pessoa tem uma doença terminal, aí tira a sua vida. Sociológica, Durkheim. Então, a própria sociedade produz as condições que levam o indivíduo ao suicídio. Então, na época da pandemia, infelizmente, muitos pais de famílias, né, tiraram sua vida por questão do desemprego, né, etc. Né? Agora também, né, aqui no sul, por causa das enchentes, se teve muito suicídio. Suicídio é uma coisa que não é divulgado, não aparece no jornal, nas reportagens, tá? Existe uma lei que respeita isso, tá? Psicanalítica, Freud. O suicídio resultaria de um ato sadismo, ou seja, de uma energia agressiva contra o próprio agente. Alcoolismo, acidentes intencionais. Então, alguns acontece, se sabe, né? A pessoa fica numa clínica, principalmente uma pessoa que é uma alcoólatra, ela vai, em algum momento, se está longe da bebida, ela pode tentar cometer o suicídio. Então, tira lá nenhum objeto, faca, talheres, né? Às vezes lençol, né? Não deixo nem lençol. Você não era capaz de se estrangular com a fechadura da porta. Amarra no pescoço, o lençol, amarra na porta da fechadura, fica de joelho e abre a porta e bate ela com força. E aí estrangula, é uma morte agonizante. Então, nem cadarço de tênis, nada. E psicogenética, Bonnet. Essa teoria explica que o suicídio tem uma origem de um psicotrauma. Um trauma que a pessoa teve na sua adolescência ou criança, né? E aí veio, principalmente, se tem muito, né, no Brasil, no mundo inteiro, né? Meninas, crianças que são estupradas, né? E aí, digamos, estão sendo estupradas ainda criança, adolescente. Aí chega um momento na fase adulta, elas não aguentam, né? Depressão e cometem suicídio. Um trauma que tem um trauma profundo, né? Que teve, né? Tá? Bom, eu vou explicar sobre o infanticídio, tá? Que eu já dei uma. Depois, na próxima aula, a gente trabalha o aborto. Que é aquilo que eu comentei, que a mulher, a mãe, né, ela tira a vida do recém-nascido, ou alguns meses ainda que a criança nasceu. Mas ela tem alguma influência, né, no estado puerperal, né, mãe contra o próprio filho, ou durante o parto,
ou logo após, é mais fácil logo após, tá? Mas ela passa pelo puerpério. O que é o puerpério durante a gravidez? Ah, todo o corpo da mulher ali se altera, né, durante a gestação, né? E após o parto, ele demora, né, um pouco para tudo voltar ao lugar. Quem já foi mãe sabe aí, né? E os órgãos genitais, todo, né? Eles vão se encaixando normal. Mas a mulher passa também, algumas mulheres, por estado puerperal. Transtornos físicos, psíquicos, pode ocorrer durante o parto ou logo após ele. Então, a mulher que abandona o filho, né, uma lixeira, numa porta de uma casa, ou mata o recém-nascido, né? Eles consideram que ela está no puerpério e no estado puerperal, tá? O juiz, promotoria, tal, etc. O advogado dela também, tá? Aí a pena dela não vai ser um homicídio doloso, entendeu? Ela está por influência do infanticídio. Aí existe a legislação, né, do Código Penal, que ela ocultar, digamos, ela abandonou o recém-nascido para ocultar a desonra própria, pode pegar até 3 anos. Então, dependendo da influência do estado puerperal, né, pode pegar 6 anos, tá? Então, no máximo é 6 anos, tá? Mas é reduzida essa pena dela. Tá? E aqui uma frase bem impactante, assim, né? Se vocês lerem essa frase aqui, né? Então, eu também respeito muito as mulheres, aquelas mulheres muitos optam por não ter filhos, né? Mas aqui é uma frase bem impactante. Certas pessoas não deveriam nem ter plantas, quem dirá filhos, né? Porque, porque é uma coisa, ter filho hoje em dia é uma coisa, digamos, é todo um cuidado que se tem, né? Uma obrigação, seja do pai, a mãe e o pai, né? Expressões durante o parto, período durante o qual a criança está nascendo, já começou, mas ainda não acabou de nascer. Logo após, estende-se por logo após, tem-se mais um sentido psicológico, vai desde a expulsão do feto e seus anexos, até os primeiros cuidados ao infante nascido. Tá? Então, algumas ocasiões a mulher pode provocar, digamos, o aborto ou o infanticídio, que é considerado crime. Resumindo, né, sobre o que os psiquiatras falam, né, estado puerperal, não aceita a existência de uma psicose, os psiquiatras. Tá? Os obstetras, né, no caso, eles definem que é uma mudança ali, toda do sistema genital da mulher, tudo que isso vai influenciando também. Tá? Isso em casos de mulheres que cometem o infanticídio. Tá? Alguns ficção jurídica para beneficiar a mulher cuja gravidez fere sua honra. São algumas colocações. Tá? Algumas psicose, tá? Digamos, ou seja, uma depressão profunda, ou aqui se refere a psicopatas também, né? Então, na realidade, não é toda mulher que, digamos, que abandona um filho, de repente ela não tem nem psicopatia, né? Com relação a isso, não débil mentais, não que seja isso, né? Então, o que é dentro do médico legal ali, né, com relação a gestantes normais, cujas dores do parto, as emoções do abandono moral, as privações sofridas antes, em síntese, a influência dos fatores fisiológicos, psicológicos, sociais, tá? Acometem a parturiente ou puerpéria, levando-os a matar o próprio filho. Tá? Então, mais com relação a essas influências fisiológicos e psicológicos dentro da medicina legal. Tá? Então, o que acontece? Vai ficar esse assunto, então, para a semana que vem, o aborto, ó, e eu tenho
algumas imagens aqui, tem o Código Penal, tá? O que é o aborto, né? Digamos, a mulher cometer, né, logo no início da gravidez, mas pode acontecer também o abortamento medicamentoso. E tem o aborto criminoso, né, que lá é uma equipe, um médico, que faz, né, digamos, uma sala clandestina, num laboratório clandestino, e às vezes não faz nem corretagem, né? Vai lá, às vezes o aborto lá, o bebê ainda está todo formado dentro do canal vaginal, vai tirando com uma pinça o bebê aos pedaços. Ou dá uma injeção bem no útero da mulher, na altura da barriga. Essa injeção vai até a cabeça do bebê. Mas se a mulher chega ele não fez corretagem, a mulher chega sangrando, com hemorragia no hospital, a equipe médica, ela não pode ser omissa, ela tem que denunciar isso, fazer uma denúncia à Polícia Civil, porque exatamente isso aí é crime, tá? Então, no caso, lógico que agora tem um debate, né, como falei, no Senado, né, que eles querem proibir o aborto, né, em caso principalmente em caso de estupro, né, que meu ver, que eu acho errado, minha opinião, entende? Caso uma mulher foi estuprada, né, alguém estuprou ela e ela engravidou, tá? Então, isso eles aprovaram no Senado que quem cometer isso vai ser crime. Mas aí, como eu disse, se isso aí realmente existir, não seja crime, vai aumentar o caso de infanticídio ou os abortos clandestinos. Aborto clandestino sempre existiu, existe, né? Então vai aumentar mais ainda. Tá bom? Daniela, alguma dúvida? Não? Não, nenhum. Bem tranquilo. Que bom. Então, essa foi nossa aula. Então, como eu disse, falei sobre antropologia forense. Vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, porque eu sei que alguns de vocês vão comer pizza, né? Que hoje é o Dia Mundial da Pizza. Já botaram no forno. Sabia que hoje é o Dia Mundial da Pizza? Não sabia. Não sabia? Não. Dá tempo ainda fazer uma maçã ainda. Engorda. Dá tempo para fazer uma maçã, aquela pizza de aniversário, sabe? Bota lá no forno rapidinho e comemora. Eu já encomendei a minha. Viu? Olha só. Por isso vou liberar vocês mais cedo, então. Próxima aula, então, eu faço fechamento sobre o aborto, né? Tá ali coloquei ele no grupo ali, o aborto. E a nossa aula vai ser sobre radiologia forense, tá? E essa aula é bem legal porque eu explico ali sobre... tem muitas imagens sobre raio-x, a pessoa com aparelhos e drogas no estômago, né? Eu tenho essa aula lá na plataforma também do Classroom. Tá bom? Vou colocar as datas, não agora, mas amanhã, quinta-feira, amanhã com calma. Eu comentei agora no início da aula, dia 17 e 31 de agosto, tá? E eu vou citar os nomes de vocês amanhã ali no grupo e as datas do estágio. E aí vocês conversam entre vocês, no privado ali ou no grupo, que é melhor para vocês aí. Tá bom? Então, obrigado pela atenção. Bom descanso. Boa noite. Tchau. 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 Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.